Emmanuel. Quem lê, atenda. Quem lê, atenda, Jesus, Mateus 24:15. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o receio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observação, pouco dignas. Quantos olhos passam por eles, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando de possíveis equívocos, a fim de espalhar sensações, sensacionalismos e perturbações. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas ternas e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, portanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjuntos de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprir-nos a divina vontade. Vamos então levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, fazer a nossa prece, dizendo assim: querido Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, em nome de Deus, reiniciando os trabalhos desta casa, Senhor. Pedimos o teu amparo e da equipe espiritual, que possamos voltar fortalecidos, Senhor, nesses trabalhos da tua seara, como instrumentos que somos. Envolva a cada um de nós, todos aqueles que não puderam estar aqui conosco, pedindo também que envolva o nosso companheiro Ricardo, responsável pelo trabalho desta tarde, que ele possa passar para nós o que nós necessitamos ouvir. Envolva a cada um de nós, Senhor. Por isso tudo nós te agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra o Ricardo, que vai falar do livro Boa Nova, né? Primeiras pregações. Está contigo a palavra. Aqui. Obrigado, Raul. E pessoal, é uma enorme alegria, né? Podemos estar aqui reunidos no Centro Espírita União e Caridade mais uma vez, depois de quase 2 anos de ausência física, enfrentando todos nós, né? As nossas famílias, enfrentando as dificuldades dessa pandemia. Então é com muita alegria, com muita emoção que a gente reabre a nossa reunião pública. Primeiramente agora, nesses primeiros meses, a reunião de quinta-feira, e mais tarde, conforme a pandemia for sendo vencida, a gente vai voltando com outras reuniões, né? Então, é uma alegria, é uma satisfação, é uma emoção muito grande a gente poder estar aqui reunidos novamente, né? Para fazermos esse nosso trabalho. Obrigado, Carlos. E como a gente faz tradicionalmente no mês de dezembro, o Centro Espírita União e Caridade homenageia Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão, nosso guia e modelo. Todo ano a gente escolhe uma obra para fazer essa homenagem, né, a Jesus em dezembro, porque convencionou-se dizer que Jesus nasceu em 25 de dezembro. E aí nós escolhemos aqui na nossa casa espírita
utilizar o livro Boa Nova, que é de Humberto de Campos, que mais tarde vai passar a assinar seus livros como Irmão X, mas Boa Nova foi assinada como Humberto de Campos, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E eu falo que convencionou-se dizer que é dia 25 de dezembro, porque os historiadores, os estudiosos dos textos bíblicos do Novo Testamento e os posteriores já sabem hoje em dia que esta data foi uma escolha feita pelo Império Romano e que Jesus, na verdade, não nasceu necessariamente em 25 de dezembro. E aí eu fiz uma pesquisazinha rápida aqui para podermos falar um pouco sobre isso como curiosidade, né? Então, a natividade de Jesus, 25 de dezembro, é, na verdade, o início do chamado solstício de inverno no hemisfério norte. E já era uma data comemorativa que fazia alusão a um deus oriental chamado Mitra, que tinha sua representação num jovem. Ele era representado por um jovem e o deus Mitra oriental, pouco a pouco, foi sendo incorporado pelo Império Romano também. Inclusive, no Império Romano já existia uma outra festividade chamada de Saturnália, que acontecia na mesma época e que comemorava exatamente a mudança desse solstício de inverno. Então, era uma festa muito conhecida, muito aprovada pelo povo, o povo adorava essa festa. E mais tarde, o imperador Aureliano vai estabelecer, no dia 25 de dezembro de 274, a comemoração ao Sol Invicto. Então, três comemorações, mais ou menos na mesma época, comemorando mais ou menos a mesma situação, ou seja, o solstício de inverno, né? A Saturnália romana, a comemoração ao deus Mitra, que é um deus oriental, que foi incorporado ao grupo de deuses romanos, e também a comemoração do Sol Invictus. Constantino, no século seguinte, já em 313, ele vai editar o Edito de Milão, onde ele vai, então, suspender as perseguições às religiões que não eram do Império Romano, ou seja, todas as outras religiões, né, passaram a não ser mais perseguidas no período de Constantino. E a partir daí, a organização da igreja, antes chamada de igreja cristã, e a partir do século IV, vai adotar o nome de igreja católica, que quer dizer universal, eles vão se utilizar desta festividade, que já era uma festividade marcada para o dia 25 do 12, colocando ali o nascimento de Jesus, para fazer com que ele fosse comparado ao Sol Invicto e ao deus Mitra e à festa da Saturnália, que já existia. Era uma forma de fazer com que o povo aceitasse mais facilmente essa ideia religiosa. O que se sabe fazendo o estudo das passagens evangélicas e dos livros do Novo Testamento e também dos posteriores, é que Jesus deve ter nascido em torno de fim de março, início de abril, 3 ou 4 anos antes do ano que o nosso calendário estabelece como sendo o ano zero, que seria o nascimento de Jesus. Isso é o que se sabe hoje em dia. Então, Jesus, entre março e abril, 3 ou 4 anos antes da própria data que se comemora. São as nossas curiosidades com relação à questão do nosso Natal. Isso não impede, dizem os espíritos superiores, que Jesus, já há muitos séculos, se aproxime mais da Terra no mês de dezembro. Até porque se o povo, né, estabeleceu comumente como dia 25 de dezembro sendo seu aniversário, ele então nos faz essa gentileza. No mês de dezembro, ele está mais perto de nós, dizem os espíritos superiores. E aqui no livro Boa Nova, nós vamos falar sobre as primeiras pregações de Jesus.
Para quem não conhece a capa do livro, eu trouxe as 3 versões que eu encontrei na internet. Tá? Da mais recente, a televisão não pega essa luzinha aqui que eu estou colocando. Da mais recente está mais à minha direita, até a mais antiga, que está mais à minha esquerda. As 3 capas que eu consegui buscar na internet do livro Boa Nova. Eu tenho essa. Vamos lá então. Como é uma leitura muito poética e muito bonita, vocês me permitam fazer esses comentários, fazendo a leitura junto com vocês, e a partir dessa leitura a gente vai fazendo então as considerações. Então nos diz Humberto de Campos, nos primeiros dias do ano 30, Jesus avistou-se com Batista, ou seja, seu primo João Batista, no deserto, que ele vai chamar aqui de deserto ardente da Arábia, deserto da triste Judéia. Então nós temos aqui no mapa a área que era de moradia, né, de viver dos povos judeus. Nós temos a Idumeia, Judéia, Samaria, Galiléia, Pérea, Decápolis, e o restante já não está mais sob a jurisdição do povo de Israel. E seria esse deserto, digamos assim, né? Seria esta parte aqui, do lado de cá, do lado oriental do Mar Morto, onde esse mapinha está dizendo que já começa as terras da Arábia. Tá? Hoje em dia são outros países, mas naquela época se chamava então de deserto da Judéia ou saída para a Arábia. Jesus estaria, na verdade, voltando dos 40 dias que ele passou no deserto sendo testado, né? Fazendo a sua meditação, a sua preparação individual para o apostolado que iria começar nos próximos 3 anos. Então, este capítulo que se chama Primeiras Pregações fala exatamente do retorno de Jesus dos seus 40 dias no deserto, onde ele se encontra com João Batista, seu primo e precursor dele próprio, não é? E onde Jesus então vai ser anunciado por João, a partir de então, como Filho de Deus. Ele se encontra com João e mais tarde ele vai então para Jerusalém, passando por Jericó. Jericó, que é uma das cidades da antiguidade mais antiga que se tem notícia, né? Existem escavações arqueológicas que falam da existência dessa cidade há 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás. Então Jericó é considerada até hoje uma das cidades mais antigas do mundo. E ele passou por Jericó, que está aqui. Então podemos imaginar que Jesus veio do deserto da Judéia, subiu, transpassou o Rio Jordão, entrou em Jericó e depois subiu, porque essa região do meio aqui é uma região de serra, então ele vai subindo para Jerusalém. Jerusalém fica mais alto, né? Porque está no alto dessa serra. Ele subiu para Jerusalém, que fica aqui um pouco mais abaixo. Chegando em Jerusalém, à noite, ele vai repousar. No dia seguinte, nos conta Humberto de Campos que Jesus é encontrado por um grupo de sacerdotes próximo à entrada do templo. Ele estava identificado visualmente como um peregrino, ou seja, vocês imaginam uma pessoa que vem de 40 dias no deserto, peregrinando, né, passando esse tempo em jejum, em oração, se preparando para o seu apostolado. Ele vai entrar na cidade como uma pessoa que está vindo, como hoje em dia se faz as romarias, né? Ele está vindo de um local para o templo, para se purificar, para conhecer o templo, como um peregrino, que eles faziam muito naquela época isso. Então, ele vai ser visto por esses sacerdotes, e um dos sacerdotes de nome Anã, que mais tarde vai aparecer no Novo Testamento como sendo um daqueles que acusou Jesus no Sinédrio, Anã para, e os seus amigos também,
Porque perceberam em Jesus, apesar da sua aparência de peregrino, uma criatura diferente. É o que Humberto de Campos nos diz aqui. O desconhecido tinha traços formosos e um olhar lúcido e profundo. Então o sacerdote Anã para inquirir Jesus. Então nós temos aqui as imagens reconstituídas do templo, né? O templo hoje em dia não existe mais. O que nós temos lá é o Muro das Lamentações, hoje em dia em Jerusalém, né? É o Muro das Lamentações, que é a parte de baixo de uma parte desse quadrilátero, a parte de baixo, é a única parte do templo que está ainda de pé. Na parte de cima, onde fica o Santo dos Santos, que é aquele quadradinho no meio, que na verdade o templo é feito em cima do Monte Moriá, né? Então hoje em dia essa parte é muçulmana. Então nessa região, na parte de cima, hoje em dia tem uma mesquita muçulmana. E do lado contrário, então tem um pedaço do muro que fica virado para o bairro judeu, onde os judeus fazem as suas orações no Muro das Lamentações, que é um pedacinho do templo. O templo foi completamente destruído no ano de 70. E na região onde ficaria hoje em dia o Santo dos Santos, tem, na verdade, uma mesquita muçulmana. E do lado contrário, que é essa portinha que está aqui, é a chamada Porta de Salomão, onde diziam os profetas, entraria o Filho de Deus. Curiosidade, o que fizeram os muçulmanos? Fecharam com pedra essa porta. Ou seja, se a tradição judaica diz que o Filho de Deus vai entrar no templo pela Porta de Salomão, e a porta hoje em dia foi fechada pelos muçulmanos, então o Filho de Deus não pode mais entrar. Não é isso? Essa é a curiosidade. Só que para nós, né, cristãos de diversas nomenclaturas, Jesus já, como Filho de Deus, né, como o Messias prometido, já passou por aquela porta. Então, para nós não mudou nada, Jesus já esteve lá. Então, Jesus estava do lado de fora, descansando como peregrino, e parou então Anã. E Anã se sentiu atraído por aquela personalidade, mas parou para conversar de forma orgulhosa, ríspida, não é? Como uma pessoa que defendia a religião judaica. E vai dizer assim: Galileu, o que fazes na cidade? No que responde Cristo, com modesta nobreza: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Quando Jesus diz isso para Anã, Anã se sobressalta. Porque naquela época, quem é que tinha o direito de falar sobre o reino de Deus? A casta religiosa. Quem é que poderia ser escolhido para ser o fundador do reino de Deus na terra? Alguém de importância religiosa ou de grande poder. E Anã estava vendo ali um peregrino, uma pessoa comum, dizendo esta pessoa que estava em Jerusalém para buscar a fundação do reino de Deus. E isso encolerizou Anã. Anã não aceitou essa frase. Vamos pensar também que Jesus vai responder a todos os seus inquiridores, em toda a sua história, nos 3 anos de peregrinação no Evangelho, de forma correta, justa, sempre sendo muito educado, porém firme, né? Humildade não é para a pessoa se humilhar. A pessoa pode ser humilde, mas não precisa ser humilhada enquanto fala com alguém que se acha poderoso por qualquer motivo. E Jesus então sempre vai se colocar de forma clara, correta, justa, educada, mas com firmeza. Em todos os momentos nós vamos ver isso. E essa conversa com Anã aconteceu a mesma coisa. Ele está na frente de um sacerdote, né, representante do farisaísmo da época, mas ao ser perguntado, ele vai responder como ele deveria responder. Então ele vai dizer: passo por Jerusalém buscando a iluminação, a fundação do reino de Deus, com modesta nobreza de Jesus. E aí o Anã, vendo aquela pessoa simples sentada do lado de fora da parede do templo, com uma certa ironia, vai dizer: reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? Então, o representante do poder religioso, do poder, né, humano,
se encolerizando, ficando chateado com a palavra justa de alguém que ele acha que é muito mais humilde, que não teria esse direito. Então ele vai dizer: que pensas tu venha a ser isto? E Jesus com serenidade responde: este reino é obra divina no coração dos homens. Esse reino é obra divina no coração dos homens. Então o reino de Deus não está na materialidade, não está fora de nós. Jesus, com esta frase, nos diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então, é uma transformação individual, pessoal, intransferível. Ninguém pode fazer isso por nós. Cada um de nós é que terá essa responsabilidade. Mas o fato de ele ter dito isso vai fazer com que o sacerdote Anã fique mais irônico e vai desprezar a sua palavra. Exatamente porque o sacerdote representava o poder dos homens na terra. Poder esse que se dizia representar Deus, ou seja, o sacerdote representa Deus. E chega uma pessoa visualmente humilde, né, sem posses, dizendo que vem trazer o reino de Deus e que o reino de Deus está dentro de cada uma das pessoas. Quando Jesus fala isso quer dizer o seguinte: o poder religioso na terra em nada serve, no sentido de que se você não se transformar, não vai alcançar. Você pode ser o que você quiser dentro da casa espírita, você pode ser o que você quiser dentro da religião católica, protestante, budista, qualquer uma delas. Você pode assumir o cargo que for. O cargo não te fará ser uma pessoa melhor. O que te fará ser uma pessoa melhor é a sua transformação individual, é a transformação que vem do coração. E Anã, então, fica nervosíssimo e continua irônico, dizendo: com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para te auxiliar na execução dos teus planos? Porque se aquela criatura humilde está dizendo que vai trazer o reino de Deus para a terra, precisa de apoio de alguém. E como ele era uma pessoa ligada ao poder religioso, ele vai fazer também a mesma ligação. Ou seja, quem está te apoiando? Né? Que pessoa importante na terra está te apoiando? E Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E aí o Anã, ironicamente, diz: sim, sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Ou seja, já estava desprezando Jesus, né? Já não estava levando em consideração aquilo que Jesus estava dizendo. Certamente que esse representará o material da tua edificação, os ignorantes e os tolos. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Ou seja, o sacerdote está dizendo: sem apoio de alguém importante, de alguém do poder, você não conseguirá. Né? A questão da estátua de lama, porque a estátua de lama vai se desfazer. Sacerdote, replicou Jesus com energia, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então não importa que trabalho façamos dentro da casa espírita ou de qualquer religião, o importante é que nós façamos também de coração. Nós estaremos contribuindo, né, para a chegada desse reino de Deus na terra através da nossa transformação e na nossa exemplificação. Quer seja no trabalho, em casa, com amigos, não importa. Nós seremos os exemplos vivos da transformação que o Evangelho veio trazer para todos nós. Jesus espera isso de nós. E aí o Anás diz, interrogou Jesus impressionado: conheces então Roma ou Atenas? Responde Jesus: conheço o amor e a verdade. Tens ciências dos códigos da corte provincial e das leis do nosso templo? Já meio inquieto, o sacerdote já meio nervoso com as respostas, né, incisivas de Jesus. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. O sacerdote o contemplou muito irritado, dirigiu-lhe um sorriso de profundo desprezo e demantou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Então Jesus não deixou de responder as perguntas, né? E Humberto de Campos traz para nós essa lição. A Torre Antônia, curiosamente, é aquela
parte de trás ali do templo, né? Que os romanos mandaram construir para tomar conta da região do templo. Esse pátio maior é o pátio dos gentios, onde qualquer um poderia entrar. E a partir da parte do centro, nós temos o pátio das mulheres, que é o segundo pátio. Até hoje, né, quando se faz a pregação religiosa, tanto de judeus quanto de muçulmanos, os homens e mulheres se separam, eles não assistem à pregação juntos. Então o templo também tinha isso, uma parte das mulheres, uma parte dos homens, e só os sacerdotes, o sumo sacerdote entrava na chamada Casa do Senhor, que é também conhecida como Santo dos Santos, que é aquela parte quadradinha ali no meio. Tá? Então, esse sacerdote vai em direção à Torre Antônia, evidentemente fazer algum trabalho com relação à vida dos fariseus e também dos romanos da época. Então, no dia seguinte, Jesus sai de Jerusalém e se dirige à Galiléia. Ele vai em direção à Galiléia iniciar a busca. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo voltar uma aqui. Não, calma. Não, tudo errado. Então nós vamos aqui é Jerusalém, né? A Galiléia está lá em cima, o mar da Galiléia, o mar de Tiberíades, né? Jerusalém, ele deve ou ele vai pelas serras, pelo meio da região, ou ele desce e vai seguindo o Rio Jordão e subindo até chegar, ou pelo sul através da planície de Gadara, ou subindo pela serra, o que os judeus não gostavam de fazer, que é passar por dentro da Samaria e chegar até Tiberíades e depois Cafarnaum. Um dos dois caminhos ele fez. E aí a imagem que eu trouxe para vocês é só a questão de ilustração, né? Uma das fotos que existe do Mar da Galileia, que é na verdade, um espaço de água pequeno se comparado com o mar, né? Mas muito utilizado por pescadores desde aquela época. Daí a algum tempo, diz então nosso companheiro Humberto de Campos, vai passar por Nazaré, vai passar por Caná, chegando a Cafarnaum. Chegando então a Cafarnaum, à margem do lago de Tiberíades ou do Mar da Galileia, que é a mesma coisa. Então nós temos aqui as cidades no entorno do Mar da Galileia ou do lago de Tiberíades que estão no Novo Testamento. Então nós temos Betsaida, Cafarnaum, Chorazim, Genezaré, Magdala, Tiberíades, Gerasa, Gadara, que é aquela passagem dos porcos, que os porcos se jogam no mar, né? Os espíritos entram nos porcos e se jogam no mar. Então, várias passagens dessa vida de Jesus, os 3 últimos anos de Jesus, vão acontecer nessas cidades no entorno do Mar da Galileia. Por isso é tão importante, né? O Mar da Galileia para nós que estudamos essas passagens. Vai chegar então ao lago de Genezaré ou de Tiberíades, diz aqui Humberto de Campos, uma bela manhã de Afa, muito sol, muito bonita, muito cedo, ele chega à beira do lago e ele vê os pescadores iniciando o seu trabalho, né, colocando as redes para dentro dos barcos e tudo. E ele vai dizer o seguinte: Jesus aproximou-se de um grupo e assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Primeiro, interessante, né? Já sabia o nome dos dois, já chamou direto. Evidentemente, né? A capacidade espiritual de Jesus para nós é inconcebível nesse sentido. Provavelmente ele já sabia de muitas coisas antes mesmo dessas questões aparecerem, e já sabemos que espiritualmente ele escolheu esses 12 apóstolos antes da encarnação dos 12 apóstolos, né? Então ele sabia quem ia procurar. E Humberto de Campos vai falar da questão do poder religioso, poder político, temporal, representado pelo sacerdote Amã,
que desprezou Jesus, que ironizou Jesus, que humilhou Jesus, que não quis falar com Jesus, que não quis receber a informação do reino de Deus, e que Jesus agora nos mostra, nesse meio do capítulo, que Jesus vai procurar os humildes, os pacíficos, os brandos, né, as pessoas de menor condição social. Primeira coisa, ele vai procurar os pescadores. Então vai chamar Simão e André, né, filhos de Jonas. O André, diz Humberto, que o André já tinha visto Jesus em algum lugar, porque Jesus estava sendo confundido com João Batista, e os seguidores de João Batista já estavam falando de Jesus. Nesse meio tempo, nesses 3 anos, João Batista vai ser preso e decapitado, né, por Herodes. Ao mesmo tempo, os seguidores de João Batista vão ficar meio órfãos, né, e vão passar a seguir Jesus. Então André já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha visto ele em algum lugar. Haviam dito sobre Jesus a ele. Então ele fica com aquela lembrança: eu já conheço essa pessoa que está me chamando. E aí André, muito acolhedor, muito tranquilo, fala: seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Acabou de receber o chamamento e acolheu Jesus da forma mais carinhosa possível. Ao contrário do sacerdote Hanã, que Humberto de Campos faz essa ressalva para nós. Então Jesus, inicialmente, será bem visto, bem recebido por aqueles mais simples, aqueles mais pessoas de menor condição social em relação ao uso do poder. Jesus, então, fala aos dois docemente sobre o Evangelho. E aí os dois ficam meio encafifados. São criaturas simples, né? O André pergunta assim: mas vai edificar um reino? Mas em Cafarnaum existem poucas casas. Estão na cidade de Cafarnaum. Já Simão Pedro vai dizer: o lago é muito grande, há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Então é a simplicidade do pensamento inicial, do não entendimento do Evangelho, que acontece com todos nós também, né? Quando a gente entra em contato com a palavra de Jesus, seja pelo Espiritismo ou outra religião qualquer, todo neófito fica, primeiro, muito feliz, né? O neófito é aquele que está começando. Então, todo aquele que está começando uma religião e que se sente bem recebido pela casa que o acolhe, que se sente feliz por ter descoberto aquilo que lhe faltava nas suas questões morais, filosóficas, inicialmente ele se sente exultante. Ele quer participar de tudo, quer trabalhar, né? A gente vê isso acontecer na casa espírita e em outros lugares também. E aos poucos ele vai compreendendo os processos, vai compreendendo, no nosso caso, vamos falar do Espiritismo, né? Vai estudando melhor o Espiritismo, com mais afinco, com mais profundidade, e aí ele vai escolhendo os trabalhos onde ele quer participar. Isso acontece em todas as casas religiosas, né? Que transformam o homem para o bem, e acontece com todos nós. Então o André e o Pedro ficam logo pensando: esse reino vai ser um reino físico. O André primeiro vai falar: mas tem pouca casa aqui em Cafarnaum. O Pedro diz: não, a gente pode dominar todo o lago, todas as cidades do lago. Estão pensando realmente fisicamente. Mais tarde, com o passar dos 3 anos, eles vão compreender com alguma facilidade que o reino de Deus, como Jesus disse lá no início do texto, está no coração dos homens. Mas isso é uma construção. E isso acontece com todos nós. A tentativa de compreender a palavra de Jesus e a justiça de Deus, ela é uma construção. Ninguém faz assim: entendi tudo. Não existe isso. É devagar, aos poucos. Algumas religiões vão dizer assim: mas existem os iluminados. Algumas religiões vão dizer que esses iluminados entendem a divindade de uma hora para outra. Mas nós, como reencarnacionistas, sabemos que não foi de uma hora para outra. Essa criatura já reencarnou diversas vezes, já veio com uma missão de levar uma palavra religiosa de qualquer natureza, e naquela encarnação ela teve um insight, e aí a partir daí se transformou, né? Isso pode acontecer conosco também? Claro que pode, no sentido de que tem outro texto que fala sobre a questão de onde Jesus nasceu, onde e quando, né?
os personagens que passaram pela vida de Jesus narram nesse capítulo, dessa história que eu estou falando, em que momento Jesus nasceu para eles. A partir de quando eles começaram a compreender a palavra de Jesus, a compreender a pessoa de Jesus, a compreender a sua missão. Isso acontece com cada um de nós. Chega um momento na nossa vida que, a partir daquele instante, eu falo, nossa, eu estou participando da religião, eu estou estudando o Espiritismo, eu estou estudando o Evangelho de Jesus, e é preciso que eu me modifique. A partir daí, eu já estou iniciando essa transformação. O que vai acontecer com todos os 12 convidados, né, que Jesus faz. Os primeiros, André e Simão Pedro, e os outros a seguir. E aí, então, Jesus vai dizer o seguinte: quereis ser meus discípulos? Os dois se olharam, os dois irmãos se olharam, queremos, então seremos seus discípulos. Mas diz Humberto de Campos que os dois aceitaram maravilhados, como se já soubessem que seriam convidados, como se já tivessem visto essa cena, né? Já tivessem passado por esse convite. E nós sabemos que isso já pode ter acontecido realmente no mundo espiritual. E aí então os dois juntos vão dizer: Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus os abraça com muita carinho, com muita satisfação, e pede a eles que o acompanhem ao centro de Cafarnaum. E os dois pescadores deixam o barco lá, os amigos ficam rindo deles. O que é? Vai deixar de fazer as coisas da vida para seguir esse profeta? Vamos embora. Eles foram embora, junto com Jesus. Aqueles que não entendem ou que não foram ainda tocados pela palavra de Jesus, né, por uma religião escolhida, vão também fazer isso conosco. Né? Muitas das vezes a gente ouve as pessoas dizerem: já vai para o centro de novo? Todo dia no centro? Não sei se alguém já ouviu isso. Né? Virou, como é que chama o pessoal católico, diz que as senhoras... É isso, fala mais alto. Isso. Virou beato, não sai do centro, não é isso? Meu pai, quando era garoto, a família toda ia para um lugar chamado Barra de São João, que é perto de Rio das Ostras. E meu pai, na época, dizia: todo mundo no carnaval, e esse meu filho enfiado nessas reuniões aí de carnaval, era Comerge. Esse meu filho enfiado na reunião de carnaval. Meu pai não achava ruim isso, no sentido de que ele não entendia, né, a minha escolha de ir para a Comerge. Então, a família toda na beira da praia, curtindo o carnaval. E o filho maluco indo para a Comerge. Mas, paciência. Eu ia assim mesmo. Né? Deixava ele reclamando e ia. Então, essas coisas acontecem na vida da gente. Né? Eventualmente, não seremos entendidos, não seremos compreendidos pelas escolhas que fazemos. Não é? Pelas escolhas que fazemos com relação ao entendimento que a religião nos dá. Mas faz parte da vida, né? E é o enfrentamento que todos nós teremos. Todos nós teremos. Então eles vão até o centro de Cafarnaum. Estou terminando, Raul. Não sei se aquele relógio está certo? Certo, né? Tá. E Jesus vai até a intendência de Antipas, que seria o que hoje em dia seria o local de coletar os impostos, onde a população ia pagar o seu imposto. Né? A gente que hoje em dia sabe como é que é isso também, né? Todo mundo tem que pagar seus impostos. Naquela época não era diferente. A população judaica, né, os judeus, pagavam impostos ao domínio romano, era necessário fazer esse pagamento. Em algumas cidades, e a cidade de Cafarnaum era uma das cidades principais aqui da região, fora Tiberíades, né, onde existia lá um posto de coleta. E lá existia um publicano chamado Levi, que mais tarde será identificado no nossos evangelhos como Mateus. Levi, o publicano, ele era odiado pelos romanos e odiado pelos judeus, pelo mesmo motivo. Ele era o coletor de impostos. Então, para os judeus, Levi era um traidor. E para os romanos, Levi era um qualquer coisa. Está trabalhando para a gente, oprimindo o seu povo. E para os judeus está trabalhando para os romanos, oprimindo a gente, cobrando imposto. Então Levi era odiado de diversas formas. Mas de qualquer forma, estava lá trabalhando, fazendo o seu trabalho.
E Jesus chega e diz: que fazes tu, Levi? Recolhe os impostos do povo devidos a Herodes. E aí Jesus faz o segundo convite do dia. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Diz que Jesus, mais tarde seria o apóstolo Mateus, ele ficou tão emocionado com a força do convite, que ele imediatamente diz: Senhor, eu estou pronto. Então vamos. Jesus o abraça e os 4 saem da coletoria. Aí a gente vai pensar sobre a força, primeiro a força de Jesus, né? Emmanuel diz que ninguém saía indiferente à presença de Jesus, ninguém. Podia sair muito emocionado ou podia sair muito chateado também, né? Porque Jesus fazia convites muito difíceis, né? O jovem rico, que nós vamos saber pelos livros espíritas que era além de ser um jovem rico, era um atleta que representava o povo judeu na corrida da biga. Quando Jesus diz a ele: deixa tudo e me segue, ele pensa: mas eu tenho corrida amanhã. E aí ele se sente pressionado pelo fato de querer correr, de querer a glória da corrida, né? E não segue Jesus. Jesus vai-se embora, até porque Jesus não fica esperando a gente, né? Ele tem o que fazer. Ele faz o convite: você quer agora? Não quer. Não vai ser agora? Na próxima encarnação. Vamos embora. Existem coisas para serem feitas. E aí conta... É Humberto de Campos também, André? Eu não sei. Amália? Isso. Amália Rodrigues, obrigado. A Amália Rodrigues conta que no dia seguinte o jovem participa da corrida de bigas e morre. Ele desencarna porque ele é esmigalhado por uma biga. Amélia. Amália eu sempre que falo de Amélia Rodrigues eu falo Amália, mas a Amália é a cantora portuguesa, mas eu sempre me engano. Então a Amélia Rodrigues conta que esse jovem vai desencarnar no dia seguinte, não é no dia seguinte não, 3 dias depois, e perde a chance de seguir Jesus, né? Fica para a próxima. E nós estamos aqui, né, ano 2021 também, recapitulando os nossos erros, as nossas indecisões, para conseguirmos de alguma forma seguir Jesus. Ainda hoje estamos aqui. E olha que bonito. Levi, representando a materialidade, representando, né, também o poder material, o sacerdote Anã representava a religião dominante. Levi representava o poder político. Mas ele teve uma atitude diferente do sacerdote. Ele diz assim: Senhor, estou pronto. Não teve vírgula. A frase é seca. Então vamos embora. Jesus abraça ele e os 4 saem. Isso é poético, mas é muito bonito no sentido de que este homem, apesar de ser muito mal visto pelas pessoas que o circundavam, tanto judeus quanto romanos, ao receber o convite de Jesus, não duvidou, não hesitou, né? Largou tudo e foi-se embora. Em seguida, o numeroso grupo, aí já que Jesus estava convidando alguns, e esses aceitando imediatamente, isso causou uma curiosidade no povo. Quem é esse profeta que está andando pelas ruas, chamando os seus apóstolos e sendo por eles seguidos, né? Então várias pessoas começaram a andar atrás de Jesus. Na tarde daquele mesmo dia, o mestre fez sua primeira pregação da Boa Nova em praça ampla, cercada de verduras e situada naturalmente junto das águas do lago. Aí nós temos a representação. Eu não achei uma imagem, queria pegar imagens, não fossem pinturas, né? Fossem ou de filme, ou de novela. Eu não achei a imagem de Jesus do lado de fora do barco. Aí eu coloquei essa também para representar o convite de Jesus aos pescadores, né? O convite de Jesus aos mais humildes, as pessoas que quiseram segui-lo. E aqui está também a imagem, eu acho que essa é da novela, o personagem de Levi fazendo a sua coleta de impostos. E aí Jesus faz, diz aqui nosso companheiro Humberto de Campos, no início do ano 30, nos primeiros dias do ano 30, a sua primeira pregação em praça pública,
Por isso o nosso texto de hoje chama-se Primeiras Pregações, né? Ele faz então a sua primeira pregação em praça pública, já cercado de pessoas, falando sobre a Boa Nova. Aí Humberto de Campos faz uma descrição poética sobre o ambiente de onde Jesus falava, ou seja, que os animais se aproximavam, que as pessoas ficavam encantadas com a palavra de Jesus, que era extremamente magnética nesse sentido, né? E ouviam com muita atenção e silêncio, muitas pessoas. E pessoas de vários tipos, né? E aí Humberto de Campos diz assim, onde está? As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo. E na praia extensa acotovelava-se grande multidão de pescadores rústicos, mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças abandonadas, misturadas a publicanos pecadores, homens analfabetos e simples, mas que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Anã, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. É bonito isso, né? A questão de você fazer o mármore se transformar numa bela peça. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes, os pecadores, seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Jesus converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria. E então começou a falar da maravilhosa beleza de seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. E todos os espíritos que dão essa comunicação, né, falam sobre ouvir Jesus, dizem que realmente era maravilhoso. Imagine, os espíritos dizem que a projeção da aura, né, da projeção energética de Chico Xavier era de uma quadra. Vocês imaginem a projeção da aura de Jesus. Onde é que você entrava em contato com aquela criatura? Sei lá, quilômetros. Né? Porque ele já era espírito puro quando a Terra foi construída. Ele participou do processo de construção do planeta Terra. Então ele já era espírito puro há bilhões de anos atrás. E aceitou encarnar entre nós, né, como responsável pelo planeta Terra, para exemplificar o amor de Deus, a sua justiça, a sua bondade. Isso é tão bonito, né? Então a gente faz essa homenagem agora em dezembro. Amigos que estão aqui presentes, que estão aqui na reunião da tarde, e amigos e amigas da noite, da reunião de sexta-feira, nós vamos iniciar esse nosso mês de dezembro com essa homenagem, falando sobre o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, querendo pedir a Jesus que nos abençoe, nos abrace, nos permita sermos cada dia um pouco melhores, cada dia um pouco mais próximos dele. Lembrando sempre de que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos ao Ricardo pelo estudo desta tarde e vamos então encerrar. Eu gostaria, Andréa, pode fazer a nossa prece final? Então, amigos, só temos a agradecer. Vamos, então, unir nossos corações, nossos sentimentos e dizer assim: Senhor Jesus, querido amigo, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Agradecemos, Senhor,
o chamado que nos foi feito pelo Senhor para estarmos seguindo as suas lições, exemplificando os seus ensinamentos. Pedimos que as suas bênçãos envolvam a toda a humanidade, principalmente nesse mês em que nos comprometemos a lembrá-lo mais efetivamente, a vivermos os seus ensinamentos com mais ardor. Ajuda, Senhor, a humanidade inteira e perdoa, Senhor, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Mas queremos a cada dia ser melhores. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira e pedimos, Senhor, que em seu nome o dirigente da nossa reunião possa dá-la por encerrado. É o que fizemos, em teu nome, mestre. Em nome dos amigos espirituais da nossa casa e sobretudo em nome de Deus, nós damos por